se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que então Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A continuação dessa leitura encontra-se no livro 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então, eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós sabemos que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, ela não está trazendo aqui algumas correções a essa igreja que estava em Éfeso. Nós vamos ver ao decorrer dessa lição qual é o propósito dessa carta. Eu queria falar, antes de nós dar início à introdução, que o autor dessa epístola é o apóstolo Paulo. E ela aconteceu no ano 61 depois de Cristo. A introdução da nossa revista diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. O tópico 1, autoria e data. O autor, conforme costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo. O livro Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele teve um chamado na vida dele. E ele começa a usar o nome de Paulo após esse chamado, após a sua conversão. E nós vamos ver no decorrer dessa revista que Paulo ele escreve essa carta quando ele estava na prisão. Ele já havia passado em Éfeso antes. No estudo dessa revista, nós vamos ver que ele pregou durante 3 anos nesta cidade. Mas quando ele está preso, então ele escreve carta direcionado, escreve essa epístola direcionado à igreja que está em Éfeso. De que se trata esse livro? De uma visão ampla de Jesus e da igreja. A igreja, ela tem que ter essa visão, que ela é a luz do mundo, e que nós que estamos vivendo nesses dias, somos representantes de Cristo na terra. Nós, como igreja, devemos manifestar o nosso Senhor através da nossa vida, por onde andamos e por onde passamos. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, um dos maiores missionários e plantadores de igreja de todos os tempos. Quando nós vemos na Bíblia, estudamos as viagens missionárias de Paulo, por onde ele passou, e as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, nós podemos averiguar que o apóstolo Paulo, com certeza, foi um homem plantadores de igreja. E as pessoas evangelizou,
que através dessas pessoas também semearam a palavra de Deus, e muitas dessas pessoas também abriram igrejas para que as pessoas pudessem congregar. 13 das epístolas do Novo Testamento são da autoria de Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como ressalva, pela vontade de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 1, isto é, não escolhido por homens. O apóstolo Paulo ele declara que ele foi escolhido por Deus, provando assim o seu chamado. Ele não foi escolhido por homens, mas o próprio Deus escolheu ele para fazer essa obra missionária, para fazer a obra do evangelismo. O próprio Deus é quem o chamou. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemão. Paulo, quando ele estava na prisão, ele escreveu várias cartas. Uma dessas cartas direcionada a Éfeso. Data de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62, depois de Cristo. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Para que nós possamos entender o que diz essas cartas, eu quero ler um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, versículo. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Para que nós possamos entender, quando está falando aqui de Ásia, nós temos um conhecimento de Ásia, de um continente. Mas aqui, quando está falando de Ásia, está falando-se, na realidade, de uma província romana, a qual Éfeso era a capital. É diferente da visão que nós temos hoje. E é nessa província, chamada Ásia, uma província romana, a qual Éfeso era a capital. E foi nessa cidade que Paulo, por 3 anos, ele esteve ali presente, pregando a palavra de Deus e debatendo com pessoas idólatras, que nós vamos ver nesse texto, nas páginas seguintes deste livro. O tópico 2 é os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole, cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 20 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós vimos que Éfeso era uma cidade muito importante, era uma metrópole,
uma cidade rica, uma cidade onde as suas ruas e os seus pilares eram construídos de mármore. E nessa cidade, Deus, ele começa, através da vida do apóstolo Paulo, quando ele chega ali, uma grande obra. Apóstolo Paulo, quando chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos. Certamente a Bíblia não menciona quem que tinha aberto ali algum ponto de pregação, quem que tinha levantado aqueles discípulos. Nós podemos olhar para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a descida dos santos, muitas pessoas estavam naquele lugar. Quem sabe pessoas convertidas saíram dali e foram para Éfeso e lá evangelizaram. E lá, quem sabe, abriu uma pequena comunidade. Mas a Bíblia diz que quando Paulo chega ali, ele encontra 12 discípulos, ao qual ele conversa com aquelas pessoas acerca do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas eles falavam que não ouviam falar ainda. Provavelmente pessoas que estiveram lá em Atos dos Apóstolos pregou o Evangelho, mas não mencionou do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, então, ele ora para aquelas pessoas são batizadas, impõe as mãos sobre elas e elas recebem o Espírito Santo. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos capítulo 19, 27 a 29. É diferente do nosso dia que nós estamos vivendo. Nessa época, quando o apóstolo Paulo ele chega ali, ele se depara com uma grande cena, porque tinha uma deusa ali chamada Ártemis, no grego, e na língua romana, é a deusa Diana. E as pessoas ali iam para aquele lugar, muitos, para comprar aquelas esfinges de prata, pessoas que iam ali com o intuito de gastar seu dinheiro comprando parte dessa idolatria. E a cidade também, por si própria, ela se mantinha também desse grande comércio que era rentável. O apóstolo Paulo, quando ele chega ali naquela cidade, ele se depara com isso. E então ele começa a pregar contra aquelas pessoas idólatras. Aquelas pessoas não aceitaram que Paulo pregasse contra aquela prática, porque eles sabiam que eles seriam prejudicados. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, capítulo 20, versículo 31. Foi 3 anos de evangelismo naquela cidade, 3 anos falando da obra redentora de Cristo, 3 anos falando da salvação numa cidade gentílica, uma cidade onde as pessoas estavam corrompidas. Quando ele chega a Éfeso, o apóstolo encontra 12 discípulos, dos quais eu ouvi falar, os quais nas águas os conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Paulo, 3 meses, ele se dedicou a evangelizar os judeus que moravam em Éfeso. Foi 3. O evangelho voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Paulo, ele pregando o evangelho para os judeus, muitos judeus não aceitavam, então ele se volta para os gentios e começa a pregar o evangelho para os gentios. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos, expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Nós temos as pessoas que passaram por lá, Apolo, Priscila, Áquila, o qual ajudou muito o apóstolo Paulo, Timóteo, Irineu. Nós vemos que grandes homens de Deus passaram por Éfeso. Muitos ensinamentos da palavra de Deus foram semeados em Éfeso, ao qual muitas pessoas se converteram ao cristianismo, deixaram as suas vidas, deixaram as suas idolatrias para estar ao lado do Senhor. Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com uma palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus,
Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Por que ele se refere à igreja das regiões? Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê que a primeira carta é direcionada a Éfeso. As outras 6 cartas são direcionadas à igreja que está na Ásia. São as igrejas dali das 7 cartas do Apocalipse, que provavelmente saíram de Éfeso através desse trabalho evangelístico missionário que começou em Éfeso. Tópico 3, o propósito da mensagem. Toda mensagem ela tem que ter um propósito. E a mensagem em Éfeso ela tinha um propósito. Por quê? Havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. É diferente dos nossos dias. Muitas pessoas ligadas ao esoterismo, às magias, buscando Deus em coisas que são passageiras, coisas que são diabólicas, ao quais não conduz ao homem e nem a mulher ao caminho de salvação, mas de perdição. Essas coisas existiam na época do apóstolo Paulo, e ele pregava publicamente e declaradamente contra essas coisas, ensinando os novos crentes a abandonar essas práticas e a servir a Jesus Cristo, ao Deus puro e ao Deus verdadeiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 10. O apóstolo Paulo então diz para eles: olha, aquela prática que vocês tinham de bebedeira, de imoralidade, as práticas que vocês tinham antes na carne, agora vocês devem abandonar essas práticas. Porque daqui para frente vocês têm uma novidade de vida. Vocês são uma nova criatura. Vocês são crentes novos convertidos. Vocês têm que agora ter um exemplo de vida para a sociedade. Porque vocês não vão viver mais a vida que vocês queriam viver. Mas vocês vão viver a vida que foram chamados para viver. E essa vida que vocês foram chamados para viver é viver Cristo todos os dias. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. E um corpo, se ele não estiver bem ajustado, nada funciona. O corpo ele está ligado à cabeça. E Cristo é o comandante da igreja. A igreja não foi erigida sobre homens, mas ela foi erigida sobre Cristo. Porque ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. A igreja pertence a Cristo. Ela não pertence a homens. Porque se pertencesse, ela já teria se distinguida da terra. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação e reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez, do que se espera que a igreja faça. O que está querendo dizer essas palavras é que o apóstolo Paulo, quando ele vai para Éfeso, ele começa a pregar o evangelho. Havia uma grande barreira, porque os judeus achavam que o reino dos céus era somente para eles.
Mas ele quebra essa barreira e estende esse plano de salvação não somente para os judeus, mas também para gregos, para romanos e para os gentios. Então, o alcance da salvação é de nível mundial. O chamado é para todas as pessoas. Basta quem quer aceitar essa salvação. Só não é aceito por Cristo quem não aceitar a sua salvação. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo ele pregava. Essa é a mensagem que ele anunciava. Só não é aceito quem não aceitar a salvação de Cristo. Quando eu estava falando de Artemis aqui, deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens, é uma das mais veneradas divindades da mitologia grega e na mitologia romana. Ela é chamada de Diana. Nós vemos que o povo é induzido a adorar algo construído por mãos humanas. Nós vemos que o povo hoje continua no mesmo caminho. Ele é direcionado a adorar deuses que não são deuses. Ele busca algo na pedra, no barro. Ele busca algo na imagem de escultura. Mas o apóstolo Paulo está querendo ensinar o povo daquela época a adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar um Deus vivo, invisível, mas vivo. É assim que Jesus ensinou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. As pessoas se pegavam nos amuletos, as pessoas se pegavam em algo palpável, as pessoas se pegavam em algo que poderia, de certa forma, trazer algo de conforto para elas, crendo até mesmo que aquilo poderia fazer algo. Mas o apóstolo Paulo ele vai de encontro, ele vai contra esses ensinamentos dessa época. Ele traz um ensinamento mediante a palavra de Deus. Só o Senhor, seu Deus, adorará e só a Ele servirá. Nós não podemos ter dois senhores, porque se nós tivermos dois senhores, amaremos um e aborreceremos outro. E o chamado da vida do crente, do cristão, é para adorar e servir somente a Deus. Quem sabe você que está me escutando, você às vezes tem pensado de certa forma indeciso nessas decisões. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus no céu, que é o Deus que lhe dá conhecimento e sabedoria para aqueles que buscam. Ele diz que o povo erra por falta de conhecimento. E nós só erramos se nós não buscarmos esse conhecimento. Então, a todo homem é dado o direito de examinar as Escrituras, porque só nela contém palavras de vida eterna. Só nela tem palavras de vida eterna. Muitas vezes as pessoas dizem, eu faço isso porque os meus antepassados fizeram também. Mas a palavra de Deus ela tem um chamado. E esse chamado é para que nós examinemos as Escrituras, para que nós não possamos errar o alvo. E nessa manhã, você que me escutou através dessa lição, Deus possa lhe abençoar, você e sua família. Eu quero ler aqui a conclusão, não quero ser muito extensivo, não quero tomar muito tempo. Nós são quase meia hora de palavra. A conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor merecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22. A batalhar contra as forças das trevas. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.